Olá, alunos Univesp, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Estamos na aula 21. Na aula de hoje e na próxima aula, eu vou apresentar algumas técnicas de integração. Sob esse título, eu quero dizer que nós vamos aprofundar os nossos recursos para calcular primitivas de funções, sendo que o contexto disso vai ser aplicações para o teorema fundamental do cálculo. Então vamos nos situar. O que nós faremos nessas duas próximas aulas? Lembra do conceito de integral definida? Foi motivado a partir do conceito de área debaixo do gráfico de uma função, todo um estudo que nós fizemos a partir do conceito de integral definida, que é indicado por integral de a até b, a e b são os extremos do intervalo, da função f de x com esse dx que não tem nenhum grande significado a priori, mas que vocês vão ver hoje como que ele é útil nessas nossas manipulações algébricas. Lembre-se também que para calcular uma integral definida, nós nos valemos do teorema fundamental do cálculo, teorema fortíssimo, que diz que a integral definida da função f entre os intervalos a e b é dado pela diferença de uma outra função, que eu chamo de f maiúsculo, calculado em b menos calculado em a e b são os extremos de integração, eu chamo de extremo superior e extremo inferior de integração, e essa f maiúsculo é uma primitiva da função f pequeno. E lembre-se que primitiva é a operação reversa da operação de derivar. O fato da f maiúsculo ser uma primitiva da f pequeno significa o quê? Significa que quando nós derivamos a f maiúscula, obtemos a f pequeno, a f minúscula. Então, primitiva é isso, não é que eu derivo a função, eu acho uma outra função que quando for derivada vai dar a função que eu tenho em mãos. Isso que é primitivar. E o que nós vamos fazer é reforçar nossas técnicas de primitivação, tendo em vista o teorema fundamental do cálculo. Tá? Aplicações com o teorema fundamental do cálculo. Para começar, vou lembrar que tem uma lista de primitivas que a gente, digamos assim, já sabe. E a gente vai usá-las o tempo inteiro. Importantíssimo que isso esteja muito fresco na nossa cabeça. A gente vai precisar disso o tempo inteiro. Primitiva de uma constante é constante vezes x mais constantes arbitrárias. Lembre-se que duas primitivas sempre diferem por uma constante. Lembre-se que primitiva não é única. Se eu tenho uma primitiva, qualquer constante que eu adicione a essa função, eu continuo tendo primitivas. Por isso a gente sempre coloca essa constante c genérica quando a gente fala em primitiva. Primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, aumenta uma unidade no grau do polinômio x elevado a n, porque quando a gente deriva, vai diminuir uma unidade. Então, imagine que eu derivei aqui, abaixo n mais 1, cancela e fica x elevado a uma unidade a menos, que é o x elevado a n. Primitiva de seno é cosseno, porque a derivada de cosseno é menos seno, e a derivada de menos cosseno é mais seno. Primitiva de cosseno é seno, porque a derivada de seno dá o cosseno. Primitiva da exponencial é a própria exponencial de base e. Primitiva de 1 sobre x é o logaritmo do módulo de x, logaritmo de base e, por isso ln. Primitiva de secante ao quadrado é a tangente, isso já tinha aparecido nas nossas aulas. Primitiva de 1 sobre 1 mais x2 é a arquitangente, então são algumas poucas primitivas que a gente meio usa como referência. Então nós vamos ver mais algumas técnicas que aprofundam isso, e o contexto para isso estará sempre na aplicação ao cálculo de integrais definidas. E eu vou fazer de dois jogos. Eu vou mostrar como que a gente tem técnicas para calcular primitivas e ao lado disso vou mostrar para vocês como que no cálculo de integrais definidas a gente pode pegar essas ideias das quais eu falarei para cálculo de primitivas e fazer umas regrinhas práticas para agilizar o nosso procedimento para calcular a integral definida, que é o contexto onde isso tudo se torna relevante. Vou começar com uma situação simples. Primeira situação para ser analisada. Imagine que ao você observar uma função f, você percebe que ela é produto de dois termos. Um termo é uma função g e o outro termo é a derivada da função g. Então imagine que você olhou e você viu que a sua função pode ser observada como produto de duas coisas, uma g e uma g'.
Vocês vão ver vários exemplos onde isso aparece. Ora, se a função f tem essa estrutura, a primitiva de f vai ser do tipo g ao quadrado sobre 2 mais a constante genérica. Isso por causa da regra da cadeia. Vamos derivar g ao quadrado sobre 2? Primeira providência, se abaixo o 2. Já abaixou o 2, cancelou com esse 2 aqui. Fica g elevado a uma unidade a menos g elevado a 1. Está aqui o g. E por causa da regra da cadeia, a derivada da g, que é g'. E a constante genérica some na derivação. Então, a derivada de uma função assim é g'. E a gente vai observar, então, situações em que a gente pode usar essa ideia para fazer conta. Vou já começar a dar procedimentos práticos para fazer isso. Quando eu tiver integral de cálculo primitiva de g', eu vou fazer uma espécie de mudança de variável. Importante vocês assimilarem isso. O que vai acontecer é que eu vou tratar esse g como se fosse uma nova função u, e eu, em geral, nem indico a nova variável. Eu falo, u é g de x. Aí vamos derivar. Eu vou derivar a u. E eu escrevo du, que indica uma derivação da variável u. E eu escrevo que isso é, bom, se u é g de x, a derivada dessa u é a derivada da g'. E a indicação da variável, que é a variável x. Eu estou mudando de variável e esse du e esse dx servem para fazer a ponte entre as duas variáveis e a minha notação fica em termos de uma variável ou da outra. Aquilo que eu acabei de falar, que a integral de g' é g ao quadrado sobre 2, olha como é que apareceria quando eu fizer esse tipo de mudança de variável. Integral de g', eu chamo o g de u, então aparece u aqui. O g' dx eu chamei de du, fica a integral de u du, como se eu estivesse numa nova variável u. E a integral de u é o 2 sobre 2, em relação a u. Então, o 2 sobre 2 mais constante genérica. Só que o u é a g. Então, g ao quadrado sobre 2 mais constante genérica. Eu já tinha concluído isso. Esse é um procedimento que eu vou usar o tempo inteiro na aula de hoje. Vocês vão ver como isso é prático, como isso é rápido, como isso é útil para os nossos exercícios. Por exemplo, vamos calcular uma primitiva de seno vezes cosseno. Tem um caminho que é perceber que isso aqui tem a ver com seno de 2x. Na verdade, seno vezes cosseno é seno de 2x sobre 2 e tentar fazer a integração por aí. Mas eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer assim. Vou chamar u de seno. Aí o du, eu derivo o seno, dá o cosseno. E a indicação da mudança de variável, du dx. Então, u seno x, derivação em u é cosseno x, que é a derivada dessa função, dx para indicar a derivação em x. Aí, onde estava escrito primitiva de seno de x, cosseno x, dx, eu vou ler primitiva de u, que é o seno, e o cosseno dx é du. E isso fica o 2 sobre 2 mais c, exatamente a fórmula que nós tínhamos visto. Só que u é o seno, então seno ao quadrado de x sobre 2 mais c. E se você derivar aquilo, dá exatamente isso. Abaixo o 2, cancela, seno, derivada cosseno. Isso é um procedimento prático, muito útil, que a gente vai usar várias vezes daqui para frente. Outro exemplo. Agora eu vou fazer com integral definida. Tá? Então, vou mostrar para vocês um procedimento com integral definida. Observem como que eu vou agir. Eu quero calcular a integral de 1 a e de ln de x sobre x em relação à variável x. Eu vou fazer esse procedimento que eu acabei de explicar para calcular a primitiva. Então, olha como é que eu faço. U eu chamo de ln, ou melhor, chamo ln de u. Observe que eu estou colocando sempre u como uma função da variável x, que alguns slides atrás era a g. Então, u é uma função de x. Aí vamos derivar du, a derivada do ln, que é 1 sobre x, e a derivação em x, que é dx. Aí eu tenho essa expressão, primitiva de ln de x dx. Observe que aqui não estão os extremos de integração, estou falando só da primitiva. Primitiva de ln de x sobre x dx. O ln é o u. O 1 sobre x dx é o du. De novo, u ao quadrado sobre 2 mais c, né? A primitiva de u du. E eu tenho aqui ln ao quadrado de x sobre 2 mais c. Tendo calculado a primitiva, eu vou para o teorema fundamental do cálculo, para fazer o cálculo da integral definida.
E lembre-se que no teorema fundamental, como tem a função calculada no extremo superior menos no extremo inferior, a gente pode escolher a constante que a gente quiser, porque essa constante vai ser calculada no superior e no inferior, ela é igual, porque ela é constante, e quando subtraído ela some. Então a gente trabalha com a constante que a gente quiser, normalmente a gente pega a constante mais simples, pega a constante igual a zero. Então vamos voltar para a nossa conta, integral de 1 a e de ln de x sobre x, a primitiva ln ao quadrado de x sobre 2, peguei com a constante zero, de 1 a e. Então é substituir x por e e substituir x por 1, ln ao quadrado de e sobre 2, ln ao quadrado de 1 sobre 2, subtraído extremo superior menos extremo inferior, teorema fundamental do cálculo. ln de e é 1, então isso aqui fica meio, ln de 1 é 0, meio. Ok? Tranquilo, né? O que eu queria agora, bom, o que nós acabamos de calcular, sempre lembrando da integral definida como área, né? A função ln de x sobre x, quando x vai para infinito, isso vai para infinito, isso vai para infinito, mas se você usar o teorema, a regra de L'Hopital, derivando em cima e embaixo, você vai ver que dá 1 sobre x e 1, 1 sobre x sobre 1 é 1 sobre x, isso vai para zero. Então, a função ln de x sobre x vai tender a zero no infinito, e nós estamos calculando a área de 1 até e, debaixo do gráfico, é isso que nós acabamos de calcular com a integral definida. Agora eu vou mostrar para vocês como que esse procedimento pode ser melhorado, já fazendo dois avanços seguintes. Primeiro, todos os exemplos que eu fiz, caía a integral de u du. Agora você vai ver que eu posso ter uma fórmula envolvendo u. E segundo, eu não vou calcular a primitiva e depois substituir. Eu vou mudar para a variável u e eu vou carregar os extremos de integração junto, para não ter que voltar, para não ter que explicitar a primitiva. O meu objetivo não é calcular a primitiva. O meu objetivo é calcular a integral definida. Então, olha como isso tudo é prático e funciona muito bem. Eu quero calcular essa integral. Eu chamo u de x2 mais 3, porque eu estou vendo aqui uma função que é a tal da g de u. Chamo isso de x2 mais 3 de u. Aqui está a derivada, 2x. Então, du, quando eu tenho u igual a x2 mais 3, du, derivo em x, 2x, du. E a derivada do 3 é 0. E eu carrego os extremos de integração. X ia de 0 a 1. Quando x é 0, o u é 3. Quando x é 1, coloco aqui 1, o u é 4. E eu carrego agora tudo. Observa só, eu não vou escrever em nenhum momento quem é a primitiva dessa função. Se eu quiser, eu posso escrever, é só fazer como nos exemplos anteriores. Mas eu não preciso fazer. Olha o que acontece. A integral de 0 a 1 de 2x, x2 mais 3, raiz quadrada de x2 mais 3 dx, eu mudo tudo. Eu mudo os extremos para 3, 4, que são os extremos em u, 3 e 4. Isso aqui, 2x dx é o du. Raiz de u, porque é a raiz quadrada daquilo que eu chamei de u, que é o x2 mais 3. E, portanto, eu vou calcular a integral de 3 a 4 de u elevado a meio du e está feito a conta que eu queria. Se eu quiser achar a primitiva está aqui, é u elevado a 3 meios sobre 3 meios, e aí eu teria que colocar no lugar do u o x2 mais 3, e aqui, a partir desta expressão, eu poderia obter a primitiva. Mas como o meu objetivo não é obter a primitiva, eu quero fazer a integral definida, eu já faço toda essa mudança carregando os extremos para 3, 4, o elevado a meio está aqui a primitiva, então isso que eu quero calcular, está aqui o elevado a uma unidade a mais, dividido pelo 3 meios, calculado de 4 a 3. É a primitiva em u, que se eu quiser eu volto para a primitiva em x. Ou fico aqui mesmo nesse espectro, calculando de 4 a 3. 3 dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços. Quando u é 4, eu tenho uma raiz de 4 que é 2 ao cubo, que dá esse 8. E quando eu tenho 3 aqui, raiz de 3 elevado ao cubo, que é 3 raiz de 3. E está feita a conta sem ter em nenhum momento explicitado a primitiva em x. Olha que bonitinho esse jeito de fazer. Na verdade, só para fazer o comentário dessa expressão geral, o que nós temos aqui é uma f de g
vezes g', no meu exemplo anterior a f era a raiz, tá? E que fica como uma função primitiva calculada em g, onde f é uma primitiva. Em termos de primitiva, essa é a fórmula. Quando eu tiver f' pequeno de g', a primitiva é uma primitiva da f composta com g, é a derivação da regra da cadeia. Em termos de integral definida, quando eu tiver a integral de a até b, eu faço essa mudança chamando chamando g de x de u, então fica f de u, o g' dx é o du, c a d, onde c a d é aquela conta para fazer os extremos de integração mudarem. Faço x igual a x igual a b, faço x igual a e x igual a b e acho os novos extremos de integração. Certo? E mais, ainda fechando tudo isso, essa integral então fica a integral da primitiva em d menos a primitiva em c, onde f é a primitiva da função f'. São as fórmulas gerais. Não é necessário saber essas fórmulas gerais, porque vocês vão ver nos dois exemplos que eu vou fazer em seguida, como a gente consegue fazer a conta rapidamente. Integral de 2x mais 5 sobre x2 mais 5x menos 3. Eu pego como eu observo que essa função tem como derivada 2x mais 5, eu chamo essa função de u, x2 mais 5x menos 3. du eu derivo 2x mais 5, dx. Substituo 2x mais 5, x2 mais 5x menos 3, com a integral de du sobre u, esse aqui é o u, que é ln do módulo de u, ln x2 mais 5x menos 3 em módulo mais c, porque essa é a primitiva do L de 1 sobre u du. Estão percebendo como isso é muito rápido para fazer as contas, né? E para fechar um exemplo, que daqui a pouquinho eu vou usá-lo para uma conta muito legal. Integral de 0 a 1 de raiz quadrada de 1 menos x2. Todos os exemplos anteriores eu fiz mudança do tipo u igual a alguma coisa. Às vezes a gente olha e dá vontade de fazer x igual a alguma coisa, para facilitar nossas contas. E observe que dá na mesma, se eu chamar x de seno de u, isso vai ser interessante porque aqui vai ficar a raiz quadrada de 1 menos c no quadrado. 1 menos c no quadrado é cosseno quadrado, raiz quadrada cancela. Então é interessante chamar x de seno. E isso tem a ver com tudo que eu fiz nos exemplos anteriores, porque chamar x de seno é a mesma coisa que chamar u de arquisseno, que é a função inversa do seno. Então nós estamos no mesmo escopo teórico que nós estávamos nas páginas anteriores. Só que olha como é prático. Chama x de seno de u. Olha que bonitinho como isso funciona legal. dx, deriva em x. Deriva em x, você deriva o seno de u, que é cosseno de u, du. Joga tudo isso na fórmula. Ah, sim, e os extremos de integração. X igual a 0, seno de u tem que ser 0, então u é 0, que é o ângulo cujo seno é 0. Quando x é 1, seno de u é 1, u é 90, π sobre 2. Joga tudo isso direto nessa fórmula. Integral de 0 a π sobre 2, 1 menos seno quadrado de u, porque esse x eu chamei de seno, e o dx é cosseno u du. Isso aqui fica cosseno quadrado, raiz quadrada da cosseno com outro cosseno, eu vou ter cosseno, cosseno, cosseno quadrado. Os extremos já mudaram, foi para 0 e π sobre 2 e não vai voltar mais para o x. Tá? Cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2u sobre 2, fórmula da trigonometria, uma daquelas fórmulas famosas da trigonometria. Primitiva de meio é u sobre 2. Primitiva de cosseno de 2u sobre 2 é seno de 2u sobre 4. Quando se derivar seno de 2u, vai dar cosseno de 2u, regra da cadeia vezes 2, cancela o 2 com 4 e dá o cosseno de 2u. Substituído em π sobre 2 e 0, fazendo a conta, você coloca aqui u igual a π sobre 2, dá π sobre 4, seno de 2 vezes π sobre 2, que dá seno de π, que é 0, e quando u é 0, tudo dá 0, dá π sobre 4. Lindinho isso. Para terminar, eu vou mostrar uma aplicação não trivial disso tudo. Provar que a área do círculo de raio R é πr2. Mostrar isso formalmente, rigorosamente, matematicamente. Lembra que a equação da circunferência de raio R centro na origem é x2 mais y2 igual a R2. E eu vou provar que se o centro estiver na origem, a fórmula da área é aquela, e é claro que se você deslocar a circunferência para um outro centro, a área é a mesma. Então está aqui, circunferência de centro na origem e um raio genérico R. Olha, eu indiquei o raio aqui. Tá? Quero a área dessa circunferência. Bom, eu calculo a área calculando integral, então eu tenho que ter uma função para calcular a integral.
A minha função vai ser raiz quadrada de R2 menos X2, que é o Y que eu isolei naquela fórmula da equação da circunferência. Sabe essa equação da circunferência aqui? Isolei o Y. E eu vou fazer isso só de 0 a R. De 0 a R está aqui, raiz quadrada é isso. Então, na verdade, se eu fizer essa integral, eu estou fazendo 1/4 da área quando eu multiplicar por 4 da área do círculo. Essa integral de 0 a R dessa raiz quadrada, essa raiz quadrada é isso, essa integral é essa área, que é 1/4 da área total. Estou pegando a raiz quadrada, que é a parte positiva, integrando de 0 a R, x de 0 a R. E essa integral é muito parecida com a anterior. Isso que a gente quer fazer. Anteriormente eu chamei x de seno θ, porque aqui era 1, agora é R. R quadrado, eu ponho R seno θ, dx R cosseno θ dθ. Quando x igual a 0, R seno θ é 0, então o θ tem que ser 0, o ângulo para o seno dar 0 tem que ser 0. Quando o x é R, o R seno θ é R, então o seno tem que ser 1, π sobre 2, como foi no exemplo anterior. Essa integral fica 4 vezes, integral de 0 a π sobre 2, faço a mesma mudança. Pequena diferença de conta, aqui tem um R2, aqui tem um R2, põe em evidência, tira para fora da integral, sai um R, e tem o R aqui do dx, fica R2. Isso fica a raiz quadrada de 1 menos seno quadrado, cosseno quadrado, dá um cosseno com aquele cosseno, cosseno quadrado. E aí a mesma fórmula, cai na integral de 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, nos extremos 0 π sobre 2, e aí é só fazer a continha de novo, a mesma continha, a primitiva é θ sobre 2, seno de 2θ sobre 4, coloca os extremos, que dá π sobre 4, que dá seno de π, 0, 0, dá tudo 0, sobra só o π sobre 4. 4R2, π sobre 4, cancela o 4, πR2. Olha que bonito, eu consegui calcular, provar a área do círculo, sendo πR2 com integral definida e essa técnica que a gente fez, que chama técnica de substituição. Bonito, né? Legal.